tá? É que nós vamos ver que Paulo vai começar nos dizendo: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E ali nós vamos ver que Paulo ele vai começar nos dando instruções de como nós podemos nos fortalecer, o que nós devemos fazer. E aí nós vamos ver que Paulo ele vai dizer a respeito para que nós estejamos vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados no evangelho da paz e muitas outras instruções. E aí Paulo ele vai começar dizendo que a força a qual nós precisamos estar nos fortalecendo é a força do Senhor, né? Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas, fazendo com que essa força seja o nosso alimento, o nosso combustível. Porque quando nós temos essa força, nós não tememos o dia mau. Quando nós temos essa força, o inimigo ele pode até se levantar, mas você não recua, porque você tem essa força. Você se alimenta dessa força, essa força é o seu combustível. Então, Paulo aqui ele vai estar nos dizendo: se mantenha firme no Senhor e que a força do Senhor seja a tua força. E aí nós vamos ver, irmãos, que quando Paulo ele nos escreve essas instruções, Paulo ele não se encontra num palacete, Paulo ele não se encontra num lugar confortável. Paulo, quando ele nos escreve essas instruções, se nós formos ler mais abaixo, no versículo de número 20, Paulo vai dizer: pelo que me seja dado a palavra de ousadia, pois sou embaixador em prisões. Paulo estava preso. Só que Paulo estava preso e profetizando. Olha que coisa linda, irmãos. Preso escrevendo cartas, preso instruindo, preso ensinando. E aí nós vamos ver versículo de número 20, confirmando aquilo que eu falei: pelo qual sou embaixador em prisões. Embaixador em prisões. E aqui me chama a atenção, aqui me faz refletir, porque será quantos de nós, na situação de Paulo, ainda teríamos coragem de ensinar alguém? Quantos de nós, na situação de Paulo, teríamos coragem de ainda falar o evangelho, pregar a palavra? Porque às vezes por tão pouco, né, a gente fala: hoje eu não vou, hoje eu não vou falar, hoje eu tenho dia que eu falo: hoje eu não estou para conversa. E quantas vezes, irmãos, no nosso momento difícil, nós temos falado: Senhor, envia outro. Senhor, conta com outro, porque hoje eu não estou bem. Aqui, irmãos, esse homem ele estava preso, mas ele entende que não era sobre ele. Era sobre aquilo que o Senhor havia confiado na mão dele. E aí nós vamos ver que Paulo ele vai começar instruindo. Isso é muito lindo. Porque Paulo ele nos mostra que ser adorador quando tudo vai bem, isso é fácil, irmãos. Ser adorador quando o seu saldo bancário está alto, isso é fácil. Ser adorador quando a tua casa tem saúde, isso é fácil. Ser adorador quando você tem o serviço que você tanto sonhou, isso é fácil. Mas e ser adorador quando nós somos colocados à prova? E ser adorador quando a doença bate na tua porta, quando o luto chega, quando você é perseguido? Será que nós continuamos sendo adoradores? Será que quando o momento ruim chega nas nossas vidas, nós continuamos sendo ministros do evangelho? E é isso que o Senhor ele falava comigo, irmãos. E por que eu comecei falando a respeito de um nível nessa noite? Eu vou te apresentar um nível a qual você entende que todas essas coisas servem de degraus espirituais para que você alcance um nível, para que você cresça numa autoridade, numa força a qual esse mundo desconhece. E aí nós vamos ver que Paulo, não é a primeira vez que Paulo passa por um cárcere, e eu creio que Paulo ele já entendia o mistério. Nós vamos ver em Atos 16, Paulo na cadeia, ao invés de murmurar, o que Paulo fala? Vamos adorar. E aí diz que quando Paulo adora, os alicerces eles se movem, as cadeias elas se quebram. E aí Paulo ele entendeu o mistério. Peraí, não adianta eu murmurar, eu tenho que adorar.
Então Paulo ele já estava ciente de que na cadeia, irmãos, no momento difícil, a adoração ela move a mão de Deus. E aí nós vamos ver que aqui Paulo ele começa a escrever, irmãos, e na prisão Paulo escreve muitas cartas. Paulo ele dá instruções a muitos cristãos. Irmãos, a pergunta que ecoava na minha mente enquanto eu estava montando a pregação: quem é você? Quem é você quando o problema bate na tua porta? Quem é você quando a sua fé é colocada à prova? Quem é você? Quem sou eu? Porque como eu disse, irmãos, um dia tá cheio, profetizar e falar, não, eu creio que Deus vai abençoar, que a porta vai se abrir. Isso é moleza, irmãos. Mas e no dia mau? Quem somos nós no dia mau? Quem somos nós quando Deus ele não responde da maneira como nós achamos que deveria? E aí nós vamos ver que Paulo, ele começa nos dando instruções. Nós vamos ver que Paulo, ele começa a tentar nos mostrar que não importa, irmãos. Não importa o nível do caos. O que importa é quem está regendo a sua vida. E eu particularmente, eu gosto muito de ver ali a parte a qual Paulo escreve, irmãos. Porque eu vejo um homem a qual a sua fé, ela não está ligada, irmãos, no ter muito. Ela não está ligada no não, o Senhor ele tem que fazer, não. Nós vemos um homem disposto a arregaçar as mangas e trabalhar. E como eu disse, irmãos, o Senhor ele me fazia essa pergunta: será que o Senhor ele pode contar comigo e com você nos nossos momentos difíceis? Ou será que o Senhor ele só pode contar conosco quando estiver tudo bem? O Senhor ele tem chamado pessoas, o Senhor ele tem chamado homens e mulheres ousados a entrar num nível ao qual ninguém jamais entrou. Só que às vezes a gente está muito agarrado aqui. E às vezes a gente fala, Senhor, eu não estou vendo o coxo andar, eu não estou vendo o cego enxergar, mas às vezes nós estamos com medo de descer a esse nível. E a palavra vai dizer que quando Paulo passava, até a sombra de Paulo curava. Será por causa de quê? Porque ele foi coragem de entrar nesse nível. Esse nível ao qual depois nós vamos estar falando. E como eu estou dizendo a respeito do ministério de Paulo, só para não ficar nas minhas palavras, você que pode, abra lá em Filipenses 4. Nós vamos estar lendo do 11 ao 13. Paulo vai estar nos dizendo: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Peraí, então tem um segredo. De viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo. Tudo nós podemos suportar naquele que nos fortalece. E creio eu que quando Paulo ele escreve isso, Paulo ele está numa prisão. E creio eu que quando Paulo fala isso, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está falando de riquezas. Paulo não está falando de uma casa bonita, de um carro bonito. Paulo está falando, tudo posso suportar. Toda dor, todo levante, naquele que me fortalece. E aí, irmãos, nós vamos ver que aquele homem, ele tem uma confiança inabalável. Uma fé inabalável. Porque ele entende, irmãos, que além dele, há algo que Deus precisa fazer. E aí, creio eu conjecturando, as pessoas olhando Paulo escrevendo, talvez Paulo orando, Paulo ensinando, as pessoas que estavam do seu lado e as pessoas falando, esse homem está aqui. Era para esse homem estar murmurando, era para esse homem estar desistindo de servir a Cristo. E parece que cada vez a fé desse homem fica inabalável.
Mas por quê, irmãos? Porque Paulo entrou no nível a qual nós precisamos entrar. Paulo atingiu um nível sobrenatural na presença do Senhor. E quando o Senhor ele falava comigo a respeito do nível, irmãos, o Senhor me fazia lembrar lá em Provérbios 31. Eu preguei sobre essa palavra no encontro de mulheres, que vai dizer que a força e a dignidade são os seus vestidos, ou seja, são as suas roupas. E ela não teme ao dia de amanhã, ela sorri dele. E aí eu falei, como? Como que você vai sorrir do dia de amanhã? Você não sabe o que te espera? E se o luto bate na tua porta? E aí o Senhor foi falando comigo, sabe por que ela sorri a respeito do dia de amanhã? Porque ela entende que ela não governa a própria vida dela. Ela entende que tudo está nas mãos do Senhor. E assim como a palavra dele diz, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Ela confia nessa palavra. Ela entende que, tipo assim, ainda que não seja aquilo que eu quero, talvez é aquilo que eu precise naquele momento. Então, por isso ela sorri diante do futuro. Porque quem governa o futuro dela não é o patrão dela. Quem governa o nosso futuro não é o nosso patrão, não é o nosso serviço, não é o governo, irmãos. E quando nós entendemos isso, nós entramos nesse nível. Quando você entende que talvez você esteja passando por algo para que aquilo possa criar em você um verdadeiro adorador, para que aquilo possa aguçar os dons espirituais na sua vida, você passa sorrindo. Você passa sorrindo. E tem que, às vezes, nós cristãos, às vezes nós confundimos as coisas. Nós viemos para a igreja e nós falamos, não, agora vai estar tudo bem. Minha casa vai estar bem. Agora, né, vai estar tudo bom. Deus nunca nos prometeu isso. E se alguém estiver falando isso, é hipocrisia. Pelo contrário, o Senhor, ele sempre nos deixa claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, irmãos, aqui é peleja mesmo, irmãos. Nós estamos sofrendo aqui para desfrutar lá. Aqui é peleja. Aqui é todo dia peleja. Você acorda, tem peleja. Você vai dormir, tem peleja. E eu falo isso. Quando eu não tenho peleja na minha vida física, eu tenho peleja na minha vida espiritual. E às vezes eu até estranho. Tá tudo muito bem, eu já fico ligada. Eu falo, tá, alguma coisa vai acontecer. Nós temos que estar assim, ligados 24 horas. Ligados, orando, vigiando, sem cessar. Para que nós não possamos, irmãos, nos tornar murmuradores. Para que nós não possamos nos tornar adoradores somente de boas novas. Para que Deus ele possa contar conosco no dia mau, mas também no dia bom. E é isso, essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. É poder contar comigo e com você, irmãos. E para isso, irmãos, muitas das vezes, nós vamos precisar passar pelo processo para que possamos alcançar esse nível. E quando eu falava a respeito de nível, o Senhor, ele falava comigo, eu falava, Senhor, mas aonde? Está escrito nível, aonde? Aonde eu posso encaixar na pregação a respeito de nível? E o Senhor, ele falava comigo lá em Ezequiel 47. Eu não vou estar lendo tudo, eu vou estar lendo os pedaços, só para a gente entender aquilo que o Senhor, ele quer falar. Ezequiel 47, verso de número 3. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. Enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela água, que batia no tornozelo. Um nível, tornozelo. E aí vai dizer mais. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Um nível, joelho. Peraí, começou no tornozelo, agora está no joelho. Vamos lá. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Outro nível, cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. Era tão profunda que só podia atravessar nadando. É esse nível. É esse nível a qual Paulo ele entra. É no nível que você perde totalmente o controle.
É preciso tirar os pés do chão. É preciso confiar no Senhor. E aí vai dizer que ele não consegue mais atravessar nada e aí ele volta. E quanto de nós, irmãos, temos ido nível após nível? Aí quando a gente acha que está chegando no momento a qual nós vamos perder o controle, nós nos acovardamos e voltamos para trás. E quando você volta para trás, você não deixa que o Senhor, ele faça aquilo que ele quer fazer na sua vida. Quando você retrocede, você está falando, Senhor, até aqui os meus pés tocam o chão, mas daqui para lá eu não posso confiar no Senhor. É esse nível, irmãos. Eu estou falando, o Senhor, eu estou me arrepiando todinho, irmãos, porque quando eu estudei essa palavra, o Senhor ele falou comigo a respeito desse nível. Qual nível nós estamos? Em qual nível nós queremos permanecer? No joelho? No tornozelo? Na cintura? Ou nós estamos dispostos de falar, Senhor, até aqui os meus pés tocaram ao chão, mas agora eu quero experimentar o teu extraordinário. E aqui nós vamos ver um homem que escolheu experimentar o extraordinário, sabendo que iria passar por muitos cárceres, muitas perseguições, muitos momentos difíceis, mas escolheu, irmãos. E nessa noite o Senhor está falando, há uma escolha. Em qual nível nós queremos permanecer? No nível de, não, eu só venho e tá bom, e eu não quero, só no tornozelo para mim tá bom. Ou você quer se aprofundar mais? Lembrando, aquele que opta pelo nível a qual ele não tem o controle do seu corpo, ele experimenta as maravilhas do Senhor. Ele experimenta os milagres, milagres esses que nós estamos falando. A sombra do homem curar. Peraí. O cego voltar a enxergar, o mudo voltar a falar. É o nível. Só que tem que às vezes nós estamos no tornozelo e queremos ver coisas extraordinárias. E eu sinto em te dizer que você não vai ver coisas extraordinárias. Deus não pode confiar aquilo que é santo se nós não queremos nos entregar totalmente na presença dele. Irmãos, precisamos experimentar esse nível. O tempo está chegando, as coisas estão se findando, está tudo acontecendo, Jesus está às portas. E nós estamos preocupados com esse mundo aqui. Ah, não, eu não posso ir mais fundo porque eu sou mãe. Ah, não, eu não posso ir mais fundo porque eu tenho que trabalhar. Pois é, mas lá no céu não vai ter o seu serviço. Lá no céu você não vai ser mãe, você não vai ser pai. Lá no céu você vai ser filho. E nós estamos tão preocupados com o hoje, com o agora, que nós estamos deixando, irmãos, essa oportunidade passar despercebida. Irmãos, que nós possamos atingir um nível onde nada mais importe. Um nível onde Deus seja suficiente. Um nível onde você não consiga se imaginar sem a presença dele. E aí a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Buscai o Senhor e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Às vezes nós achamos que nós precisamos falar para o Senhor. Só que Ele conhece teu coração. Então quando você se dispõe a buscar a Ele, fazer para Ele, Ele vai esquadrinhar o teu coração. Ele vai falar, epa, a Manu, ela quer isso aqui. A Andréia sonhou com isso daqui. A Jéssica tem colocado isso aqui. E aí, irmão, sem você pedir, aquilo chega na tua mão. Mas por quê? Porque eu estou entregando o controle da minha vida. Porque eu estou dizendo, Senhor, até aqui eu não consigo. Mas eu sei que se o Senhor for comigo, eu consigo. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. Um nível, irmãos, a qual não dá para passar andando. Um nível a qual é necessário tirar os pés do chão. E
E quantos de nós, nessa noite, temos coragem de ir para esse nível? Sabe por quê, irmãos? Os corajosos, aquele que se arrisca, ele vive o extraordinário. Aquele, irmãos, e aí o Senhor está falando comigo. O nível a qual você olha um vale de ossos secos e você já imagina um exército de pé. É esse nível, irmãos. É olhar para aquilo que ninguém dá nada e falar, não, eu creio em nome de Jesus, que vai frutificar, vai ter vida. Esse é o nível, irmãos. É um nível a qual o que rege o seu pensamento, a sua adoração, não é aquilo que os seus olhos carnais contemplam, mas é aquilo que os seus espirituais já profetizam. Precisamos viver esse nível. Só que eu disse, irmãos, às vezes nós queremos chegar nesse nível, mas não queremos molhar o pé. Ah, Senhor, não tem um barquinho, não. Dá para passar com o barquinho? Não precisa nem molhar o pé, tornozelo, cintura. Com Deus não tem isso, irmãos. A gente dá um jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho, não. Ou você passa, ou você passa. Nessa noite, irmãos, você já entrou. Você já se molhou. Você já molhou o pé. Você já molhou o joelho. Você já sentiu um pouquinho da glória. Você já viu o que Deus pode fazer. Por que não mergulhar? Por que não ir mais fundo? Tá com medo de quê? Você não tem nada a perder. Você tem a ganhar. É necessário, irmãos. É necessário mergulhar. Eu digo isso como igreja. Nós queremos ver milagres. Nós queremos ver o sobrenatural. É necessário mergulhar. É necessário ir para um nível mais profundo. Irmãos, eu tô com esse negócio na minha cabeça. Até que nada mais importa. Até que nada mais importa. Eu falei, o que eu vou fazer com isso até que nada mais importa? Eu falei, começar a escrever. Até que nada mais importe, irmãos. O meu dia mal, ele não pode definir a minha fé. Irmãos, eu trabalho com bolo, eu trabalho por conta própria. Tem mês que é muito bom, mas tem mês que não é. Isso não pode definir a minha fé. Eu posso crer que o Senhor vai enviar, mas e se Ele não quiser? Por causa disso eu vou ficar com a minha fé minada? Não, irmãos. Eu preciso confiar no dia mal, no dia bom, eu preciso confiar. E é isso que eu estou falando, é um nível a qual o que rege a nossa fé não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós esperamos. E se nós temos esperado uma morada celestial, nós temos esperado um noivo, assim como foi cantado aqui, eu preciso te perguntar, é quase meia-noite, como que está a tua veste? Cadê os talentos que o Senhor te confiou? Está usando? Enterrou? O que você fez com ele? Guardou? Não, está escondidinho aqui. Naquele grande dia você vai ter que dar conta. Não, mas eu tenho vergonha. Irmão, se tem alguém com vergonha, está aqui na tua frente. Só que eu sei que eu fazendo ou não fazendo, eu vou ter que dar conta dele. Então, irmãos, é noite de refletir. Em qual nível nós queremos permanecer? Se o Senhor voltar hoje, em qual nível Ele nos encontrará? No tornozelo? No joelho? Na cintura? Ou no profundo? O Senhor, Ele falou muito forte comigo nessa palavra e... Irmãos, primeiramente, quando nós estudamos, eu não sei os irmãos, mas eu que vou pregar, eu procuro aplicar aquilo na minha vida. Porque nós não podemos ser hipócritas, chegar aqui na frente e falar, eis que eu te digo que Deus já... Não. Eu procuro aplicar aquilo na minha vida. Jéssica, que nível você está? Jéssica, você está só na cintura? Você pode ir mais fundo. Eu procuro me entender no meio dessa palavra aqui, irmãos. E aí, eu entendendo, eu trago ela para a igreja. E aí era isso que o Senhor falava comigo.
a um nível mais profundo. Mas ninguém tem coragem de chegar nesse nível. E por não ter coragem de chegar nesse nível, é que não experimenta o extraordinário. Porque não consegue ser dependente. E às vezes o maior defeito do ser humano hoje em dia é que não consegue ser dependente. Não consegue ser dependente do homem e não consegue ser dependente de Deus. Esse é o defeito. O Edson, ele falou aqui, irmão, às vezes a gente quer resolver na força do nosso braço. Não, eu vou fazer, e eu posso, eu vou conseguir. E Deus está falando, você não precisa fazer força. É somente você me entregar aquilo que eu tanto estou te pedindo e você não me entrega. E às vezes nós queremos barganhar, irmãos. Queremos, não, eu sou forte. Não é na força do teu braço. E hoje eu estava lendo, irmãos, a respeito de força, estava meditando ali na palavra de Sansão. Você acha mesmo que a força de Sansão estava no cabelo? A força de Sansão estava no temor. Quando Sansão ele perde o temor, o Espírito Santo já não está mais com ele. Quando Sansão ele perde a unção, o Espírito Santo já não estava mais com ele. Sansão poderia, irmãos, ter cabelo grande, cabelo curto ou nem ter cabelo. Mas se ele tivesse, irmãos, temor, unção, ali o Senhor, com certeza, irmãos, o livraria de todas as coisas que Sansão precisou passar. Então, que nós possamos buscar isso. E como que eu busco isso? Também estou tentando entender. Mas eu oro, eu jejuo. Irmãos, e tem dia que eu estou tão cansada. Esse dia falou, nós precisamos voltar a orar de madrugada. Mas eu nem escuto o celular tocar, sem brincadeira. Não escuto. Agora, se for para eu tomar um remédio, sair, o celular desperta, eu ouço o celular. Mas no dia que eu me programo para orar, não consigo nem levantar da cama. Mas precisamos, irmãos. Porque tudo que está à nossa volta está trabalhando para tirar a nossa concentração, para tirar o nosso foco. Mas com Deus nós somos mais. Com Deus nós conseguimos. Sozinho realmente não dá para nós. Mas com Deus a gente consegue. Então nessa noite, fique com essa palavra. Não é apenas uma pregação. Eu quero te convidar a ir a um nível mais profundo. Irmãos, depois me conta. Jéssica, eu fui no nível mais profundo. Se Deus não mudar a tua vida, eu mudo meu nome. Porque, irmãos, todas as vezes que eu fui mais profundo, o Senhor, Ele moveu coisas sobrenaturais. O segredo é ir mais profundo. Como eu disse, você já molhou o pé. É só mergulhar. Amém? E eu agradeço minha rica oportunidade que o Senhor possa falar melhor o coração de cada um de vocês.